Oi, divininhos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Marjorie, a professora de Geografia, e nós vamos estudar um tema muito legal, sabe por quê? Porque é um tema que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, quer saber qual é o tema desse vídeo? Vem comigo, roda a vinheta! Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, só para o meu amor passar. Essa música é um clássico, gente. Ela fez parte também da minha infância e eu acredito que todos vocês já devem conhecê-la, né? Que bom! Então, e aí, já adivinharam qual é o tema do primeiro capítulo? As ruas. Então, por isso que eu escolhi essa música. Não teria música melhor para poder cantar para vocês, tá? Essa é a música do nosso capítulo. Então, a gente começa a falar de um assunto muito legal, porque faz parte do nosso dia a dia. E aí, o que são as ruas, né? Já parou para pensar o que são as ruas? O que será que são as ruas para um geógrafo? Você já deve ter observado que não existe nenhuma rua igual. Cada rua tem a sua peculiaridade. Cada rua tem o seu jeito diferente de ser. E é por isso que esse tema é tão lindo de ver, né? Porque a gente pode experimentar no nosso dia a dia tudo que a gente vai estudar aqui. Então, quando você sai de casa, você vai para um determinado trajeto, pode ser ir para a escola, pode ser ir tomar um sorvete, ir ao supermercado com os pais, ou brincar na pracinha. Quando você sai de casa, você se depara com vários tipos de rua, não é mesmo? Você observa as ruas diferentes? Não? Pois vai observar a partir de hoje, tá? Então, nós vamos ver várias ruas diferentes. Eu vou citar algumas que eu já percebi, tá? Vamos lá, a lista? Existem ruas longas, existem ruas curtas, existem ruas estreitas, existem ruas largas, ruas com asfaltos, ruas sem asfaltos, ruas de paralelepípedo, ruas de ladeira, ruas retas, ruas com muitas curvas, ruas muito pequenas. Cansei, hein? A lista é muito grande. Se a gente for colocar todo tipo de rua que a gente já viu, esse vídeo vai ficar gigante, né? Mas olha que tema legal. Então, a gente pode ver que as ruas são diferentes, né? São diferentes pelo tamanho, pelas formas, né? Pelos elementos que elas podem ter, muito arborizadas, pouco arborizadas, né? Então, a gente vai perceber o que tornam as ruas diferentes em si. Também as funções das ruas, né? Toda rua, ela é residencial? Não. Toda rua é comercial? Né? Tem prédios comerciais, ou a gente vê o comércio? Não. Toda rua é rua com avenida? Não. Então, a gente vai começando a perceber as diferenciações das ruas. Vamos ver agora alguns exemplos de ruas diferentes, tá? Nós vamos ver agora uns exemplos aí. Eu vou colocar algumas fotinhas, uma aqui, outra aqui, outra cá, que vocês vão ver os exemplos de ruas diferentes. É bom que vocês percebam, tá? Que cada uma das ruas vai ter uma peculiaridade. Existe uma rua sem calçamento, uma rua que tá com asfalto, uma rua com paralelepípedo e uma rua que tem uma via diferente, muito arborizada. Vocês conseguem perceber que essas ruas transitam pessoas, né? Se encontram pessoas, acontecem eventos, ou são ruas de passagem apenas, ou seja, as pessoas passam por lá e vão em direção a outro local. Então, vamos perceber quais são os elementos? Nessas fotos que eu coloquei para vocês, vocês também podem perceber outros elementos. Se existem carros, se existem trânsito de pessoas, se elas são ruas que parecem muito movimentadas ou pouco movimentadas,
Todos esses elementos, eles podem contribuir para que a gente entenda como que aquela rua ela vai servir, qual o propósito daquela rua, qual a função das ruas. E aí a gente vai para um outro tema. O que tornam as ruas diferentes? São só as suas formas de ser ou são as suas funções também? Então a gente vai ver aqui um exemplo de uma rua de terra, uma rua de paralelepípedo e uma rua asfaltada. Então, você pode perceber que são 3 ruas diferentes e cada uma dessas ruas tem uma função. Na rua de chão, a gente pode exemplificar que é uma rua de muita passagem, de pessoas a pé, de carros, de ônibus, né? E que é uma rua que liga fazendas, sítios, chácaras, residências mais afastadas umas da outra, porque essa característica de um ambiente rural. As casas não são tão próximas, né? O espaço ali é mais amplo. Então, essas ruas, né, sem asfalto, a gente pode perceber nessa rua que se trata de uma rua rural. Por quê? Porque a gente vê a paisagem, né, muito ligada à paisagem natural. E quando a gente tem esse calçamento de paralelepípedo, alguém sabe me dizer por que existe esse calçamento de paralelepípedo? Então, esse calçamento existe por um momento histórico, né? Algumas ruas foram asfaltadas com esse tipo de pedra, pedra de concreto ou pedra mesmo. Então, divininhos, podemos diferenciar as ruas por suas funções, não é mesmo? Como é que elas podem, para o que elas podem ser mais utilizadas, não é? Então, as ruas podem ser residenciais, ruas comerciais, ruas de encontros, onde a gente tem muitas festas, muitos parques. Então, a gente tem ruas que se diferenciam não só pelas suas formas, tá? Mas também pelas suas funções. E aí a gente vai ver que existem dentro das ruas, dentro das cidades, muitas vias. O que são vias? São caminhos dentro das ruas que interligam para outros locais. Então, a gente vai ter algumas vias diferentes e que a gente encontra na nossa cidade também, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos aí, tá? Uma de uma avenida, outra foto é de uma alameda e a outra foto é de uma travessa. Existem ainda, né, os tipos de cruzamentos. Além das ruas, nós também temos outras vias de deslocamento. Quais seriam essas outras vias de deslocamento? Então, nós temos as avenidas, as travessas e as alamedas. Elas se diferenciam muito na sua forma de se apresentação, então é muito fácil a gente identificar o que seria, por exemplo, uma alameda, e seria muito fácil a gente identificar também o que seria uma avenida. Elas têm funções diferentes e elas têm formas diferentes. Então, vamos ver. A alameda, como você está vendo aqui na foto ao lado, a alameda, ela tem a característica de fazer A alameda, ela tem uma característica muito peculiar. Geralmente são lugares muito arborizados, onde a gente vê muitas árvores plantadas, né, em 2 caminhos. As alamedas, geralmente elas são vias de deslocamento muito arborizadas. Então, é muito comum a gente ver árvores plantadas nos 2 caminhos, tá? Lado a lado. Então, a gente verifica muito nas alamedas uma paisagem peculiar, que é aquele formatozinho de túnel, quando a gente vê o encontro, quase que o encontro das árvores, né? Então, a gente está ali numa via de deslocamento chamada Via Alameda, certo? E aí a gente tem também as travessas. As travessas são ruas de deslocamento que ligam ruas entre si. Geralmente as travessas elas são ruas muito estreitinhas e normalmente não passa carro, não passa moto, apenas uma vez ou outra uma bicicleta, mais via de deslocamento a pé mesmo. Então, geralmente as travessas elas estão muito ligadas a ambientes e a ruas históricas, certo? Agora nós vamos ver uma foto de uma avenida. A avenida ela é diferente. Geralmente a avenida é o contrário da travessa. A avenida ela tem uma rua muito larga. Geralmente ela é mais utilizada para a circulação de veículos
grandes veículos de massa, como caminhão, carros longos, ônibus, né? E aí a gente vê nas avenidas esse trânsito intenso, esse fluxo intenso. Essa é uma rua de circulação, de trânsito mesmo, onde as pessoas apenas passam por lá, certo? Então a gente viu aí, né, algumas características das ruas e de vias de deslocamento também. E agora a gente vai fazer uma verificação simples. Você já parou para pensar em uma questão? Quando a gente fala em ruas, eu mostrei para vocês aqui exemplos de ruas urbanas e rurais de dia. Mas você já parou para pensar que esse trânsito, esse fluxo também muda à noite? Por exemplo, ruas que têm um intenso fluxo de pessoas durante o dia, à noite esse fluxo cessa, porque ela tem uma função. Qual é a função dela? Local de compra, local de resolver pendências, né? Então a gente tem aquele horário comercial. Então essas ruas, elas não funcionam até determinado horário, né? Geralmente elas funcionam de 8 horas da manhã até as 7 da noite. Quando se encerra esse expediente, esse horário de compras, esse horário de comércio, essas ruas elas se esvaziam e ficam muito diferentes. Vamos observar aqui uma rua comercial de dia e uma rua comercial à noite. Olha a diferença. Tá vendo? Muita diferença no trânsito de pessoas, comércios fechados. Olha aí que diferença. E aí a gente vai perceber também as ruas ao contrário. Por exemplo, parques que de dia ficam com pouca circulação e à noite lotam de pessoas, né? Para conversar, para jogar, para brincar. Então a gente também tem espaços, nós temos ruas que em determinados períodos do dia elas não têm circulação e elas lotam em determinados períodos do dia ou das semanas e horários determinados, porque tem uma função de lazer. Então, geralmente, a gente não vê esses parques ocupados durante a semana, que as pessoas estão trabalhando, elas estão estudando, elas estão ocupadas e procuram esses espaços de lazer muito mais ao fim de semana, não é mesmo? E aí a gente pode perceber também esses espaços durante o dia e no fim de semana. Olha aí a diferença, um dia no fim de semana à tarde. Então a gente verificou algumas diferenças dessas ruas e as diferentes funções e ainda podemos perceber que nos horários opostos essas ruas elas ficam esvaziadas, porque as suas funções é que dão o quê? Vida a esses espaços urbanos. E aí, você gostou de estudar esse assunto comigo? Espero que você tenha gostado, tá? Pode olhar as atividades na trilha. As atividades também estão bem legais para esse primeiro capítulo. Espero que você faça um desenho bem bonito. Quero que você faça um desenho, uma colagem sobre esse assunto, tá? A gente vai trabalhar nas próximas aulas. E a tia fica por aqui. Determinadas situações. Vou deixar vocês, e a tia fica por aqui, e vou deixar vocês com a música Se Essa Rua Fosse Minha, de forma instrumental, certo? Para que vocês possam curtir mais essa aula e internalizar os conceitos vistos nessa aula, ok? Beijo, vamos nos encontrar.